Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Texto bíblico de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, diz assim: Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Nós vamos louvar o Senhor agora como igreja, vamos celebrar seu nome, porque Ele é um Deus de amor e porque suas misericórdias se renovam sobre nós todas as manhãs. Sempre que acordamos, Deus já deu um voto de confiança para a gente, Deus já renovou seu amor, Deus já nos deu o dia como oportunidade de fazer algo diferente, de se arrepender, de obedecer à sua palavra. Esse texto, ele foi criado, ele foi falado na época mais difícil da vida do povo de Israel. E nessa época que estamos difícil também, lembre-se disso. Lembre-se disso que traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de a gente não ser consumida, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Vamos celebrar o Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sopra forte, tuas águas não podem me afogar. O vento sopra forte, em tuas mãos vou segurar. O vento sopra forte, tuas águas não podem me afogar. O vento sopra forte, em tuas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 O vento sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte, em tuas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A
força. A alegria do Senhor é a nossa 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 força. Aleluia. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Te louvamos, Jesus. Receba o nosso louvor e adoração, sempre como cheiro suave e agradável a Ti, Jesus. Aleluia.
Esse momento agora da nossa celebração é um momento de entregar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. A gente, por não estar em celebrações presenciais, a gente tem a dificuldade de fazer isso neste momento exato, não é? Mas podemos preparar a nossa oferta, preparar o nosso dízimo. E eu quis fazer algo para encorajar você, não é? Essa semana, a minha esposa e eu, nós entregamos uma oferta, entregamos na conta da igreja, não é? E separamos este momento agora para fazer essa transferência. Ou melhor, para enviar ao nosso tesoureiro o comprovante dessa transferência. E é uma coisa que você pode, conforme a sua vontade, não é? Conforme a sua decisão, está fazendo também nos cultos, nas celebrações dos domingos. Você se preparar para entregar ao Senhor a sua oferta. Então, eu estou passando aqui, pela graça de Deus, né, o comprovante para o nosso irmão Roberto, que é o nosso tesoureiro, para que ele possa ter consciência, ter ciência dessa oferta, né, mas que já foi entregue ao nosso Deus, no nosso coração e na prática mesmo. Quero orar com você nesse momento. Você possa estar colocando diante de Deus: Senhor, obrigado pelo privilégio maravilhoso de podermos dar ofertas ao Senhor, dar o fruto do nosso trabalho, abençoar, Senhor, a nossa família espiritual, abençoar Tua obra, Senhor, a obra missionária, abençoar, Senhor, os nossos irmãos. Muito obrigado por este privilégio, Senhor, que neste momento vários de nós estejamos, de alguma forma, Senhor, nos preparando para isto ou finalizando esta oferta, e que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada pessoa da nossa igreja e seus familiares. É o meu desejo, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz.
sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Antes de abrir a palavra de Deus, gostaria de dar alguns avisos. O primeiro é sobre o quiz. Se você tem alguma pergunta, qualquer pergunta que seja, quiser fazer, a gente tem um espaço em que a gente procura responder à luz da Bíblia. Segundo aviso, sobre o meio-dia. Todos os meio-dias, nós estamos orando pela igreja, pela nossa família, pelas famílias da igreja. Eu quero encorajar você a continuar fazendo isso. Se você ainda não teve oportunidade, comece a fazer. Nesse momento, meio-dia, durante alguns minutos, pare onde você estiver e ore. O terceiro aviso que quero dar é sobre os áudios que eu tenho enviado cada manhã, ou quase todas as manhãs, para todos vocês que estão me assistindo agora. Se alguém por acaso deixou de receber ou não está recebendo, fala comigo para que eu possa consertar isso, tá? Mas todos os dias eu tenho enviado para você, e o meu desejo é que você possa ser encorajado realmente, ser abençoado pela palavra do Senhor, porque é isso que a gente está falando nesses áudios, da palavra do Senhor. Também queria falar sobre as classes, né, que a gente tem acontecendo nesse primeiro semestre. Nesta semana, vou atualizar as aulas na medida do possível e enviar para você que é matriculado em uma dessas 4 classes, ok? Vamos abrir a palavra do Senhor então, Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Eu estou falando nesses domingos, comecei no domingo passado, sobre a igreja, sobre os relacionamentos. Semana passada a gente falou sobre o reino de Deus como um lugar de perdão. E hoje eu queria falar sobre o reino de Deus como um lugar de relacionamentos. Mateus 7, de 1 a 5 diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada contra vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu quero falar com você
com base nessa passagem, a respeito de rede de relacionamentos. Existe um termo muito usado hoje em dia que é network. É quando uma pessoa faz uma rede de trabalho, contatos relativos à sua vida profissional, seja parceiros em potencial, clientes, fornecedores, stakeholders e um monte de outras situações. E faz-se um network. Aliás, nas próprias faculdades já se instrui isso, né? Que durante o tempo de formação, cada pessoa esteja fazendo o seu network já, para quando adentrar a vida profissional naquela área, já tenha toda uma rede de conhecidos para poder estar ajudando e recebendo subsídios. Pois bem, no reino de Deus, não seria bem esta palavra network, mas seria uma rede de relacionamentos. Quando Jesus encontrou o apóstolo Pedro, que ainda não era apóstolo, junto com seus irmãos e amigos, pescando, eles estavam lavando as redes, eles estavam consertando as redes. E o Senhor então disse para eles: vinde a mim, ou venham após mim, e eu lhes farei pescadores de homens. Essa figura da rede, deles lavando, consertando as redes ali, é uma figura muito interessante a respeito dos relacionamentos que acontecem dentro da igreja, dentro do reino. A igreja de Jesus não é o reino de Deus, o reino é muito mais abrangente que a igreja, mas a igreja é essa esfera visível de relacionamentos que nós temos com os nossos irmãos em Cristo. E a rede, ela é uma figura muito interessante a respeito disso. Até ouvi alguém dizer, na verdade, um autor falando que uma igreja, ou numa igreja, precisa haver pelo menos alguém que faz as redes. Pelo menos alguém, seria um líder, um pastor, um missionário, um obreiro. E deveria ter várias pessoas, segundo esse autor, consertando as redes, que são aquelas pessoas que vão ajustando os relacionamentos dentro da comunidade, líderes que, na nossa realidade, seriam líderes de células, por exemplo, que vão ajudando as ovelhas, os membros, a manterem seus relacionamentos, porque uma rede frouxa, uma rede que está rompida em alguns nós, em alguns pontos, ela não vai trazer peixes. E assim é a igreja. Se os nossos relacionamentos estiverem quebrados, estiverem truncados, estiverem prejudicados por uma atitude como esta que Jesus fala aqui, de julgamento, de condenação, de não ver o próprio erro, mas fazer questão de ver o erro dos irmãos, esse tipo de atitude, esse tipo de relacionamento, significa uma rede quebrada, ou uma rede partida, ou uma rede rasgada. E redes rasgadas não pescam peixes. Redes rasgadas não servem para que o Senhor traga pessoas para o reino dele. Então, o nosso desafio como igreja é sermos a melhor rede possível, a melhor ferramenta possível nas mãos do Senhor, para que através de nossos relacionamentos, o Senhor possa atrair outras pessoas até a sua palavra, até Ele. Essa é a minha palavra de hoje para você. Como que a gente pode ter uma boa rede de relacionamentos no reino de Deus, ter relacionamentos bons, abençoadores, transformadores, inspiradores dentro da igreja? E olha, todos nós precisamos de inspiração, todos nós precisamos que pessoas nos abracem, emocionalmente falando. Todos nós precisamos de relacionamentos que nos acolham,
onde a gente se sente perdoada, importante, querida. E a igreja de Jesus, e mais ainda o reino de Deus, ele é um lugar de relacionamentos, não apenas de perdão, mas de relacionamentos efetivos, relacionamentos que são uma construção constante, que abençoa, que liberta, que libera e tudo mais. Eu queria, com base nessa passagem, então, mostrar para você que há duas grandes necessidades de nossa parte para que essa rede de relacionamentos ela possa se manter. Porque, veja, quem colocou seus irmãos com você na igreja, quem batizou todos nós crentes no Espírito Santo, com o Espírito Santo, formando um só corpo, foi o próprio Deus, o próprio Senhor. Ele nos colocou ao lado de muitas pessoas e Ele nos diz: vivam como minha igreja agora, vivam como minha família, vivam relacionamentos. E da nossa parte, então, quais seriam essas duas grandes contribuições que nós podemos dar? E aqui o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Ele nos dá dicas, sugestões, ordens. Ele nos deixa ver que se obedecermos a Ele, vamos ter bons relacionamentos, com certeza. Relacionamentos abençoadores. A primeira coisa, a primeira grande cooperação que precisamos oferecer é a generosidade. Generosidade. A generosidade nos relacionamentos. Não está se falando aqui de ofertas. Em outro lugar, o Senhor fala de ofertas, no começo do capítulo 6. Mas aqui não está se falando de ofertas, de esmolas, de serviço propriamente dito pelo irmão, pela irmã. Aqui está se falando de ter um coração generoso ao avaliar, ao discernir os nossos irmãos. E Jesus começa dizendo: não julguem para que vocês não sejam julgados. Por quê? Porque o julgamento, e aqui não está falando de discernimento, né? Porque mais na frente o Senhor vai dizer que nós vamos conhecer os falsos mestres pelos frutos deles. Então Jesus não está impedindo que nós discernamos os frutos que as pessoas, os nossos irmãos mesmos, dão, mas Ele está pedindo para que nós não sejamos preconceituosos, não julguemos antecipadamente, não diagnostiquemos sem compaixão problemas que nossos irmãos possam ter. Ou seja, sejamos generosos. Nossos relacionamentos precisam ser marcados por generosidade. Por quê? Assim como vimos na semana passada, tudo começa em Deus. Quando Deus nos colocou no reino dEle, quando Deus nos perdoou e nos disse: você é meu filho amado, você agora faz parte da minha família. Aí recebemos o Espírito Santo e através do Espírito Santo em nós, o fruto dEle pode ser produzido na gente. E o fruto dele sendo produzido na gente, nós vamos parecer cada vez mais, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos pecados, apesar de ainda sermos possuidores de uma natureza pecaminosa que está dentro de nós também, mas se deixarmos, se cooperarmos com o Espírito Santo, ele vai produzir um fruto de doçura, de gentileza, de amor, como Paulo diz lá em Gálatas 5, versículo 22. Uma vez o apóstolo Paulo ele foi fazer uma exortação à igreja de Corinto, isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, e ele disse assim: eu imploro a vocês, eu suplico a vocês, eu rogo a vocês, com base na mansidão e na bondade de Jesus. Então o que ele estava dizendo? Olha, Jesus, em toda a sua vida aqui,
nesta terra ele foi gentil, ele foi generoso, ele foi amoroso, ele foi doce com as pessoas. Falou sim, como você sabe, verdades às pessoas, mas envolvidas em amor e boa intenção. Então Paulo diz, é pela generosidade dele, pela doçura, pela meiguice do Senhor, que eu rogo a vocês. E aí ele faz ali uma série de exortações à igreja de Corinto. Então, o nosso impulso para sermos generosos, ele não vem de nós mesmos, ele vem do Espírito Santo em nós, que quer nos fazer parecidos com Jesus. Mas há uma segunda coisa aqui, que é uma ação muito importante nossa, para que os relacionamentos que a gente tem não sejam destruídos pelo julgamento, pela falta de generosidade, pelo preconceito, pela rispidez, que é conhecer o nosso próprio coração. Olha o que o Senhor diz aqui. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Aliás, essa é uma tendência em todo ser humano, não é? A gente ver no outro o nosso próprio defeito. Só que em nós, normalmente, ele é bem grande. E no outro, ele é menor do que em nós. Porém, nós enxergamos diferente. Enxergamos que no outro ele é bem grande e em nós ele é pequenininho. E Jesus está dizendo, não é assim. Não é assim. O que o Senhor está dizendo aqui é que nós precisamos nos dar conta dos nossos próprios problemas, das nossas próprias limitações, do quanto o nosso coração ainda precisa de cura, ainda precisa de restauração. E ele diz aqui, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa frase de Jesus, né, tira primeiro a viga do teu olho, ela nos remete ao autoconhecimento, a nos conhecermos, a nos deixarmos sondar pelo Senhor, para que o Senhor possa mostrar o que está no nosso coração e a gente poder ser tratada, entende? Veja só, quando você foi salvo ou salva por Jesus, Ele deu o Espírito Santo para você, mas há uma série de dificuldades emocionais dentro de você e dentro de mim que precisam ser tratadas. E elas só vão ser tratadas à medida que a gente as reconhece. Francis Schaeffer, o autor do livro Deus que Intervém, Verdadeira Espiritualidade e vários outros, ele disse o seguinte, nós somos como um iceberg. Você sabe que o iceberg está cerca de 10%, talvez até menos, para fora da água, e os outros 90% ou 95% estão submersos. E Francis Schaeffer diz assim, baseado no ensino da Bíblia, ele diz assim, à medida que a gente vai sendo honesta a respeito dos 10% que estão para fora da água, o Senhor vai nos mostrando mais o que está submerso. É assim que funciona no reino. No reino de Deus, quanto mais a gente reconhece os nossos pecados, as nossas falhas, mais o Senhor vai nos santificando e vai nos mostrando outras áreas aonde ainda precisamos ser restaurados. O que prejudica nossos relacionamentos, querido, é quando a gente quer julgar os outros e a gente não está curada, não está restaurada. É quando a gente olha para o outro e vê defeitos e problemas, sendo que o nosso coração tem muitos defeitos e problemas. Então eu quero te dizer isso hoje, se você quer ter bons relacionamentos no reino de Deus, você precisa primeiro assumir uma atitude de generosidade para com os irmãos.
E em segundo lugar, você precisa se autoconhecer, você precisa se perceber, você precisa se notar, você precisa olhar para si, não no sentido do egoísmo, como muitos fazem, mas no sentido daquilo que Davi disse: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E deixa eu dizer outra coisa, tem pessoas no reino de Deus hoje, que elas estão tão ainda adoecidas emocionalmente, que elas são melindradas, elas são, como diz aí, né, dodói, são pessoas que logo acusam os outros: ninguém me ama, ninguém me abraça, ninguém fala comigo. Está cheio de gente assim. E aí é muito fácil julgar os irmãos sendo assim, mas o que precisaria ver é olhar para si e ver este problema. Ver por que eu sou assim, por que qualquer coisa me machuca, por que se alguém não me cumprimenta eu já me sinto ofendido. Esse é um problema que se eu tenho, se alguém tem que ser encarado e resolvido. E há muitas outras sortes de problemas. Eu estou falando de um só, mas há outros problemas também. Entende? E a gente precisa muitas vezes de ajuda, viu? De ajuda de outros irmãos e alguns até de ajuda profissional. Até de ajuda profissional, de um psicólogo, de alguém que possa orientar e mostrar para você ou para a pessoa, não é? As incoerências do seu comportamento, da sua maneira de ver, de sentir, para que possa se abrir a uma cura. Na verdade, eu creio que o companheirismo, a comunhão em Cristo com os irmãos, já é suficiente para haver uma cura bem grande dos nossos corações. Mas eu acho que há casos em que ajuda profissional é imprescindível. Agora eu quero terminar dizendo para você o que Jesus fala aqui, olha. Ele diz: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja, os nossos irmãos, eles têm um cisco no olho. Quem não tem? Mas nós só poderemos ser uma bênção para tirar esse cisco se nós tivermos primeiro nos conhecido melhor, tivermos resolvido assim razoavelmente os nossos problemas, ou pelo menos estarmos no processo de resolver, e imbuídos de generosidade. Aí vamos poder ser uma bênção. É como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 6, aquele de vocês que é espiritual, vá e conserte o seu irmão, restaure o seu irmão. Gálatas 6:1. E a palavra que Paulo usa ali é uma palavra que tem a ver com mexer com uma engrenagem tão pequenininha, como um relojoeiro. Mexe num relógio ali tão pequenininho, porque ele tem tarimba para aquilo, ele tem condição de fazer aquilo. Então Paulo diz, olha, aqueles de vocês que são espirituais. E quem é que é a pessoa espiritual? A pessoa espiritual é aquela que vive com um poder que não é o dela próprio. Não é corrigir o irmão na força da carne. Não é corrigir alguém com a sua sabedoria, com o seu achismo. Porque comigo foi assim. E daí que com você foi assim? Corrigir é corrigir na força do Senhor. É o Senhor te dando a sabedoria para chegar na pessoa e conversar com ela. Então Jesus diz, pode consertar o seu irmão, pode tirar o cisco do olho dele, mas primeiro, resolve os seus problemas. Eu quero desafiar você a ter bons relacionamentos dentro do reino de Deus, a construir uma inteligência interpessoal, sabe? Uma inteligência espiritual e interpessoal, em que você seja uma bênção para os seus relacionamentos. E que as pessoas possam, toda vez que quem tiver contato com você mais demoradamente, possa ser tocada, possa ser abençoada. Esse é o desejo do Senhor, que a gente possa sair de um encontro, sair de
de um novo conhecimento pessoal de alguém e poder dizer: eu fui acrescentado, eu fui abençoado, o Senhor me tocou através dessa pessoa. Essa é uma bênção que Deus quer que todos nós experimentemos e sejamos canais dessa bênção também. Que Deus abençoe você e que você seja inteligente espiritualmente dentro dos seus relacionamentos. Vamos orar. Senhor, obrigado por nos colocar junto de outros irmãos e irmãs. Obrigado pela tua grande paciência, compaixão para conosco, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ter a mesma paciência, a mesma compaixão para com os nossos irmãos. Não para fazer vistas cegas aos erros de ninguém, Senhor, porque não é essa a tua visão, mas para sermos cuidadosos, para sermos amorosos. E principalmente, Senhor, para olharmos o nosso próprio problema, para reconhecermos as nossas próprias incoerências, para reconhecermos a viga que está no nosso olho, Senhor. Eu peço ao Senhor esta bênção para a nossa igreja, para cada pessoa que está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então eu vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo
também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você.